Imagine um futuro onde comprar um novo Boeing ou Airbus de repente custa às companhias aéreas dos Estados Unidos da América dezenas de milhões de dólares a mais. Companhias aéreas adiam a compra de novas aeronaves e trabalhadores da Boeing em Everett ou Gulfstream em Savannah são demitidos, pois os aviões que fabricam não são mais competitivos com seus concorrentes na França, Brasil e até na China. Parece um pouco dramático. Bem, isso já pode estar acontecendo. Neste vídeo, exploramos os efeitos complexos e potencialmente devastadores que as tarifas recentemente anunciadas pelos Estados Unidos da América podem ter na fabricação global de aeronaves. Vou analisar como as tarifas afetam um avião como o Boeing 787, o que elas significam para as centenas de empresas na cadeia de fornecimento aeroespacial e como essas barreiras comerciais podem acabar remodelando toda a indústria. Antes de continuarmos, quero deixar algo bem claro. Sempre evito política nos meus canais, mas as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos da América e seus efeitos são objetivamente a maior ameaça para a minha aviação no momento. Isso significa que simplesmente ignorar essa história porque é sensível seria apenas covarde e errado. Então, por que as tarifas são uma ameaça tão grande? Bem, isso é porque a fabricação de aeronaves não é apenas global, é possivelmente o processo industrial mais global na Terra. Se existe uma indústria que não apenas depende do comércio global, mas o define, é definitivamente a aviação. E as tarifas não se misturam muito bem nesse tipo de complexidade. Todo jato comercial moderno é uma colaboração entre dezenas de países diferentes. Então, mesmo que a montagem final ocorra nos Estados Unidos da América, as peças, materiais e sistemas que fazem esse avião voar vêm de todo o mundo. Lembra do estouro do plug da porta do 737 MAX 9 que aconteceu no ano passado? Bem, essa porta, por exemplo, foi feita pela Spirit Aerosystems na Malásia e depois instalada no Kansas antes que a fuselagem fosse enviada para Renton, em Washington. E claro, também acontece na outra direção. A seção central da fuselagem do Airbus A350 é fabricada na Carolina do Norte e depois enviada para Sambra, França, onde é montada. Aviões modernos são verdadeiramente máquinas globais, então tentar construir um inteiramente dentro das fronteiras de um único país, qualquer país, é quase impossível. Antes de nos aprofundarmos, precisamos entender o que é uma tarifa e como ela afeta o preço pago para embarcar em um avião. Claro, sou piloto, não economista, então isso será um pouco simplificado. A maneira mais fácil de ver é que uma tarifa é um imposto sobre um bem que entra em um país. As tarifas são, na verdade, uma ideia antiga que remonta à cidade-estado de Atenas, na Grécia Antiga, que cobrava um prêmio de 2% em todos os grãos e mercadorias que chegavam pelo porto de Piraeus. Então, a partir do século XV AD, as tarifas como as conhecemos hoje apareceram pela primeira vez no Reino Unido, quando a coroa as emitiu para tentar incentivar a fabricação local de têxteis. E isso estabeleceu o precedente das tarifas como uma maneira de proteger e incentivar a indústria local, que, a propósito, pode ser vista como um objetivo razoável para um governo, qualquer governo, supondo que a produção local seja realmente possível. Agora, uma tarifa moderna é essencialmente um imposto pago pela pessoa ou empresa que compra um bem de outro país, que é então pago ao governo por esse importador assim que chega ao país. Portanto, é muito importante ressaltar que não é o país de origem que paga isso, é o cliente. E muitas vezes, o preço da tarifa é então incluído no preço total do objeto. Às vezes, um produto acabado é taxado com uma única tarifa ao chegar em um país, como o aumento de 25% que você pode ter que pagar nos presentes de Natal do próximo ano. Mas às vezes, as peças são cobradas individualmente antes da montagem final do produto acabado. Você pode estar notando um probleminha aqui, não é? Sim, uma tarifa em cada peça é adicionada ao custo total do avião, que então tem que ser paga por alguém. E, obviamente, as aeronaves são feitas de milhões de componentes diferentes.
Mas isso não é apenas sobre a obtenção global de peças. Há também a questão de alterar uma rede logística cuidadosamente coreografada. Componentes do motor podem ser transportados por jato de carga e instalados no dia seguinte, e o trem de pouso pode ser montado e testado no Canadá, e então enviado para instalação nos Estados Unidos da América a tempo de cumprir os cronogramas de produção. Por décadas, fabricantes como a Boeing e a Airbus, assim como os fabricantes de automóveis antes deles, implementaram algo chamado logística JIT para evitar ter estoques de peças, o que aumenta os custos. E qualquer atraso em qualquer lugar nesta cadeia corre o risco de paralisar toda a operação, o que as tarifas inevitavelmente farão. Lembre-se de como as faltas na cadeia de suprimentos causadas pela pandemia da coronavírus 2019 tiveram enormes efeitos colaterais na produção de aviões e na maioria das outras coisas. E se você se lembra, entende o quão delicados esses processos podem ser. Some materiais de qualidade aeroespacial, como titânio, ligas de alumínio de alta resistência e compósitos de fibra de carbono, são minerados, processados ou refinados no exterior. Isso significa que esses materiais nem sempre estão disponíveis nas quantidades ou qualidade necessárias apenas de fontes dos Estados Unidos da América. E os disponíveis podem não ter o preço ou especificações adequadas. Claramente, existem as máquinas que produzem as próprias máquinas. Esses dispositivos complicados, que são usados para coisas como prensar peças de metal, montar fibra de carbono e formar metal para lâminas de turbofan, às vezes são importados ou feitos de peças importadas. Portanto, o comércio global é uma necessidade na aviação, não apenas uma conveniência. Agora, as tarifas são destinadas a proteger a fabricação doméstica, mas na indústria aeroespacial elas podem acabar fazendo exatamente o oposto. Devido à interconexão global na fabricação de aeronaves, as tarifas costumam prejudicar as próprias empresas que deveriam proteger. E então há a questão dos futuros aviões totalmente novos e como essas tarifas podem afetá-los, o que eu vou abordar em um segundo. Os jatos da Boeing são vendidos para quase todos os países do mundo. E, na verdade, a Boeing é a maior exportadora dos Estados Unidos da América em valor monetário. Pedidos internacionais de companhias aéreas valem bilhões de dólares e podem até ser intermediados por presidentes ou primeiros-ministros. Mas tarifas retaliatórias de outros países podem acabar com a chance dessas vendas internacionais irem para a Boeing. Se a Boeing não conseguir vender seus jatos para a China, por exemplo, ou África, ou Europa, ou não puder comprar peças críticas do exterior, então terão que reduzir a produção, justo quando estão finalmente começando a resolver seus outros problemas, e talvez até procurando aumentar a taxa de produção de seus 737 MAXes. A falta de vendas para companhias aéreas estrangeiras leva a demissões em Kansas, Carolina do Sul e Washington, nos Estados Unidos da América e não na China. O mesmo, obviamente, vale para Gulfstream, Spirit Aerosystems, Honeywell e dezenas de fornecedores menores que dependem tanto de materiais estrangeiros quanto de mercados internacionais de exportação, bem como os subcontratados e os subcontratados abaixo deles, que compõem todos os componentes menores. Se essas tarifas entrarem em vigor, todos eles serão forçados a aumentar os preços drasticamente ou fazer grandes cortes e eliminar empregos para tentar sobreviver à iminente queda na demanda. Ademais, há também algumas questões contratuais envolvidas. Um grande problema na indústria hoje são os tempos de entrega absurdamente longos para as aeronaves. Se você comprar um novo Airbus A321neo hoje, provavelmente só o receberá por volta de 2032. Mas como as companhias aéreas pagam a maior parte do preço no momento da entrega, uma empresa como a Boeing pode ser forçada a construir um avião a um custo muito maior do que o acordado para vendê-lo, devido a alterações de custos que ocorrem entre o pedido e a entrega. E tarifas sobre peças importadas
que a Boeing obviamente não sabia quando todos esses pedidos em seu backlog passaram são um exemplo dessas alterações de custos, mesmo que eu, pessoalmente, acredite que este problema específico possa ter sido incluído como uma possibilidade em mais acordos de compra. Agora, obviamente, tentar responder a essas tarifas construindo novas instalações, trocando fornecedores e requalificando trabalhadores acabará custando bilhões. E esse é o dinheiro que, portanto, não será gasto em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos ou melhores sistemas de segurança. Esses custos adicionais abalariam até mesmo uma empresa financeiramente saudável, mas poderiam ser um golpe devastador para uma empresa como a Boeing, que já está sob uma pressão financeira substancial, como discuti em vários dos meus vídeos anteriores neste canal. Outro ponto a considerar sobre tarifas é que os ciclos de design de aeronaves são bem longos. Se a Boeing optasse por desenvolver uma nova aeronave, provavelmente não voaria até pelo menos meados dos anos 2030 e provavelmente não entraria em serviço até o final dessa década. E se essas incertezas tarifárias persistirem até lá e os clientes não tiverem confiança para fazer pedidos de lançamento, esse desenvolvimento pode ser ainda mais atrasado ou nem acontecer. E o resultado disso? Menos jatos construídos nos Estados Unidos da América resultará em menos influência americana na aviação e menor resiliência econômica para a indústria do país. Então, muito ruim e, na minha visão, pelo menos, completamente desnecessário. E então, temos a Airbus. Sim, claro, a Airbus é uma empresa europeia que constrói a maioria de seus aviões por lá e, portanto, será afetada pelas tarifas propostas de forma generalizada. Mas e quanto às suas fábricas americanas? A Airbus monta os modelos A320 e A220 em Mobile, Alabama, principalmente para seus clientes americanos. Esta fábrica emprega milhares de trabalhadores americanos, mas, mesmo que a montagem final ocorra lá, os aviões ainda dependem de uma cadeia de suprimentos global. As asas desses aviões são feitas no Reino Unido, aviônicos. Alguns são feitos nos Estados Unidos da América e alguns na França ou Alemanha. Os motores CFM são uma parceria meio a meio entre a General Electric, nos Estados Unidos da América, e a Safran, França. Até mesmo os motores americanos Pratt & Whitney dependem de peças da MTU, uma fabricante alemã de motores a jato. Portanto, essas tarifas afetarão os Airbuses fabricados na América quase tanto quanto os aviões montados na Europa. E isso não está afetando apenas grandes jatos. A Gulfstream, fabricante americana de jatos executivos sediada em Savannah, Geórgia, também obtém peças mundialmente. E, naturalmente, uma porção considerável de sua produção acaba sendo destinada a mercados estrangeiros. Portanto, basicamente não há como desvincular a fabricação de uma aeronave de um mercado global de fornecimento impossivelmente complexo. E tudo isso piora consideravelmente quando falamos de um jato realmente moderno, como o Boeing 787, por exemplo. Esse jato é atualmente o principal de longo curso da Boeing, até o 777X entrar em serviço, sendo uma maravilha da engenharia e um exemplo perfeito da globalização. Quando foi projetado, o método de fabricação global era tão revolucionário quanto seu corpo composto e a ausência de sistemas de sangria de ar do motor. Agora, o plano era que a Boeing seria responsável apenas pela montagem final, com muitas estruturas aeroespaciais e outras peças sendo enviadas de todas as partes do mundo. Isso também implicava que sua produção era muito vulnerável a qualquer interrupção. Aqui vem alguns exemplos do que compõe um típico Boeing 787. A seção do nariz vem da Spirit AeroSystems, Wichita, Kansas, mas é feita de materiais compostos importados. No Japão, a Mitsubishi fabrica a maior parte da asa, enquanto a Kawasaki também produz partes menores da asa e algumas seções da fuselagem. O estabilizador horizontal vem da Leonardo da Itália, que também fabrica a fuselagem central, e os motores são da Rolls-Royce, no Reino Unido, ou da General Electric, nos Estados Unidos da América.
A aviônica é feita pela Honeywell, nos Estados Unidos da América, ou pela Thales, na França, entre outras. E os winglets são feitos pela KAA, na Coreia. As portas de carga são feitas pela Saab, no meu país natal, Suécia, e os componentes do trem de pouso são feitos no Japão, Reino Unido e França, e continua assim indefinidamente. Imagine se cada peça importada tivesse um imposto de 10 a 25%, ou se tarifas retaliatórias dificultassem a exportação de jatos da Boeing para a China ou Europa. A matemática financeira, então, se torna dolorosa e até mesmo impossível muito rapidamente. Também há o risco de que esses custos não possam ser absorvidos sem sacrificar a qualidade. Em vez disso, eles são repassados pela cadeia, tornando os aviões mais caros para construir do que para comprar. E o preço dessas peças não é apenas sobre as matérias-primas das quais são feitas. Também precisa incluir o custo de certificá-las e monitorar sua conformidade com as regulamentações de segurança. Cada componente principal depende de parcerias multinacionais, então mudar de fornecedores não é uma questão de fazer uma ligação telefônica ou montar uma nova fábrica. Trata-se, na verdade, de cumprir regulamentações, recertificar e seguir cronogramas de desenvolvimento de anos. Agora, a resposta para isso pode ser: apenas junte tudo e construa tudo aqui, em vez disso. E, novamente, isso é um objetivo razoável para todos os governos do mundo, mas por causa do que acabei de dizer, não é tão realista. Mesmo que a Boeing ou a Airbus quisessem substituir todos os fornecedores estrangeiros por uma empresa nacional, não poderiam fazer isso da noite para o dia, nem mesmo se tivessem 5 anos ou mais para fazer isso. E por que isso? Bem, aviões não são como sapatos ou camisetas. Eles exigem anos de design, prototipagem e, mais importante, certificação. Cada peça fornecida em uma aeronave deve atender a rigorosos padrões de aeronavegabilidade e ser aprovada por reguladores de aviação, o que significa que os requisitos impostos aos fornecedores são extremamente altos. Isso quer dizer que não é possível trocar um painel de asa produzido no Japão por um fabricado no Texas. Para fazer isso, você teria que primeiro redesenhá-lo, retestá-lo e depois obter a certificação, o que obviamente levaria anos e milhões de dólares para fazer. Se você multiplicar isso por cada peça individual, o custo rapidamente se torna astronômico. E isso só se houver realmente um fornecedor local disponível. Os fornecedores investem pesado em ferramentas e processos de produção especializados, difíceis de serem duplicados. A aviônica é um ótimo exemplo disso. Normalmente, são feitos de componentes eletrônicos muito específicos e delicados, muitos dos quais só existem em um punhado de fábricas no mundo. Lembra da escassez de chips durante a coronavírus 2019, que afetou desde consoles portáteis até carros? Isso ocorreu porque a maioria dos chips de alta qualidade do mundo é produzida por uma só empresa, a TSMC de Taiwan. Os Estados Unidos tentaram replicar essa capacidade, mas a fábrica que estão construindo no Arizona ainda está há anos de ser concluída, e isso é 5 anos após a Covid atingir. E então há a questão da mão de obra. Mesmo que os Estados Unidos da América construíssem essas fábricas, quem as equiparia? Como a Boeing descobriu durante a recente crise de produção, treinar uma nova força de trabalho aeroespacial em uma fábrica existente pode ser bastante difícil e caro. Uma das razões para a última greve da Boeing foi que alguns trabalhadores queriam e precisavam de salários mais altos, mas isso também significa um preço final mais alto dos componentes produzidos. Portanto, tarifas destinadas a criar empregos podem, ironicamente, aumentar tanto os custos que acabam destruindo a necessidade desses empregos. Além disso, muitos dos fornecedores da Boeing já operam à beira da rentabilidade devido a anos de corte de custos e pressões da empresa. Então, se eles perderem negócios devido a tarifas ou restrições comerciais retaliatórias, muitos poderiam simplesmente fechar, o que reduziria permanentemente a base de fornecedores e tornaria a recuperação ainda mais difícil. Apesar de tudo que foi dito, para a maioria das pessoas, isso ainda pode ser um pouco difícil de entender completamente.
Então, pode ser útil simular o que essas tarifas poderiam fazer ao longo do tempo se forem mantidas onde estão atualmente. Durante os primeiros 90 dias, como já vimos, até mesmo a ameaça de tarifas começou a causar pânico generalizado. As matérias-primas se tornam mais caras, os fornecedores aumentam os preços, alguns compradores tentam acelerar as entregas de jatos antes dos prazos das tarifas, tanto a Boeing quanto a Airbus estão tentando fazer lobby por isenções. Fornecedores menores são atingidos de imediato. Eles não têm o fluxo de caixa para absorver as tarifas, e muitos estão contratualmente obrigados a preços fixos. Então eles ou absorvem o custo eles mesmos, ou correm o risco de fechar o negócio. Muitos deles podem não sobreviver além dos primeiros meses, e alguns podem simplesmente começar a recusar a venda para empresas americanas. Isso já começou com a Howmet, baseada em Pittsburgh, anunciando que interromperá todos os envios americanos usando a cláusula de força maior em seu contrato, citando forças fora de seu controle. Arrendatários de aeronaves e clientes de jatos executivos também teriam acelerado as entregas para evitar os riscos de tarifas. A Airbus já anunciou que priorizará a entrega de seus aviões para clientes fora dos Estados Unidos da América, portanto, as companhias aéreas americanas podem esperar atrasos. Então isso não é bom, mas vamos agora ir ainda mais longe e falar sobre como pode ser daqui a um ano. À medida que as tarifas se estabelecem, o dano que causam se espalhará ainda mais. Boeing e Airbus reavaliam cadeias de fornecimento e os custos da Boeing aumentarão. E isso é especialmente verdadeiro em corpos largos, como o Boeing 787, tornando-o menos competitivo com os equivalentes da Airbus. A Airbus pode desviar as entregas para longe dos Estados Unidos da América para evitar complicações tarifárias. E então, é claro, há a China. A China já ameaçou uma tarifa de 34% em aeronaves dos Estados Unidos da América. Apesar de não terem implementado completamente essa taxa, a mensagem política é clara. Se as tensões aumentarem, a Boeing pode ser efetivamente cortada de seu mercado de crescimento mais importante, assim como foram as tensões durante o governo Trump anterior. Com o tempo, isso beneficia a Comac, fabricante chinesa de jatos domésticos. Quanto mais caros os jatos da Boeing ficam, mais as companhias aéreas chinesas são incentivadas a comprar alternativas nacionais ou migrar para Airbus. A Airbus pode aproveitar essa oportunidade e aumentar seus investimentos na Ásia. Com uma grande linha de montagem final em Tianjin, China, e laços crescentes com a Índia, a Airbus pode fortalecer seu papel como alternativa mundial à Boeing, sobretudo em países afetados por tarifas. Agora, tendo visto isso, vamos realmente entrar na máquina do tempo e imaginar esse sistema em 10 anos se essas tarifas permanecerem em vigor ou até mesmo escalarem. Isso poderia levar ao colapso total do duopólio Boeing-Airbus, como o conhecemos atualmente. A Angus Kelly, diretor executivo da AerCap, a maior locadora do mundo, afirmou que as tarifas fariam a Boeing se tornar uma marca doméstica, enquanto a Airbus dominaria a Europa, Oriente Médio e Ásia. A Comac da China pode se tornar uma forte concorrente, principalmente se continuar a localizar sua cadeia de suprimentos para evitar dependências estrangeiras. Além disso, poderá se posicionar como uma boa alternativa para os crescentes mercados africanos. E então, é claro, temos a Embraer, sobre a qual já falamos como um grande player emergente, e eles podem finalmente dar o salto e começar a fabricar aviões maiores e entrar em novos mercados de forma substancial como uma alternativa à Boeing e como uma diversificação em relação a Airbus e Comac. Neste cenário, fabricantes provavelmente distribuirão a produção em várias regiões para evitar tarifas, não por eficiência. Isso elevará os custos, prejudicará a inovação e reduzirá todo o mercado. Os Estados Unidos da América, outrora, líder em exportações aeroespaciais, podem ficar isolados dos principais compradores, resultando em menos aviões fabricados, exportações reduzidas e perda de empregos no país. A Airbus, com um longo histórico de parceria com empresas de engenharia e fornecedores americanos,
pode, alternativamente, desenvolver novos relacionamentos com fornecedores na China, Vietnã e Japão. Até as menores empresas dos Estados Unidos da América devem sentir a pressão. Algumas delas, que hoje produzem peças para a Embraer ou Airbus, provavelmente perderão esse negócio para empresas europeias ou asiáticas capazes de produzir dentro das zonas livres de tarifas. Cadeias de suprimentos nacionais e regionais substituirão as globais, encarecendo aviões, reduzindo a inovação e expondo a força de trabalho a riscos geopolíticos. Como você pode ver, a aviação não é apenas uma indústria de engenharia. É um sistema econômico e político global, e essas tarifas propostas não existem apenas em um vácuo. Elas são um movimento de xadrez, onde tudo o que um país faz convida uma resposta dos outros, e elas criam incerteza e forçam as empresas a tomar decisões dolorosas sobre onde construir, o que comprar e quem contratar, basicamente sem motivo algum. E com isso, nem mencionei as companhias aéreas, ou como essas mudanças provavelmente afetarão você como passageiro. Mas isso será um tópico para outro vídeo que estamos trabalhando agora mesmo. E se você for um patrono, poderá ver isso antes de todos os outros. Então use este código QR e confira. De qualquer forma, pessoalmente, espero que nada disso se torne realidade e que este vídeo envelheça muito, muito mal. Mas eu acho que seria irresponsável ignorar o que essas mudanças realmente poderiam significar. Acontece que realmente não existem soluções rápidas e fáceis para problemas complicados. Quem diria? O que você acha? Tarifas ajudariam ou prejudicariam os trabalhadores aeroespaciais dos Estados Unidos da América? Vale a pena pagar mais para proteger a indústria nacional? Ou o sistema é simplesmente global demais para funcionar de fato? Comente abaixo. Se quiser se aprofundar, junte-se ao nosso Patreon e faça essas perguntas diretamente para mim no próximo encontro ao vivo. Sou Peter Hernfeldt e você está assistindo Mentura Agora. Tenha um dia fantástico onde quer que esteja e te vejo na próxima. Tchau!